No culto passado, então, eu ministrei a respeito de sermos reis nessa terra. Sabe, de andarmos como reis. De andarmos como os reis que o Senhor estabeleceu aqui para governar. Que você, como filho, tem realeza. Sabe, que o Senhor nos chamou para reinar em vida. E aí a gente lê um versículo que fala o seguinte: todos aqueles que receberam abundância de graça e o dom da justiça, reinarão em vida. Se você não está vivendo isso, você está fora da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem isso para nós. Se você não está reinando em vida, se você ainda está sendo dominado por pecados, dominado por situações, por dificuldades, é porque você ainda não está experimentando disso, dessa posição que Deus já te colocou. Amém? E eu não falo isso para você ficar acusado. Eu falo para você falar, a partir de hoje basta. Amém. E se posicionar. Posicionar em fé. Fala comigo, posicionar em fé. Amém. Então, o Senhor nos chamou para reinar em vida. Reinar em vida. E hoje nós vamos ministrar um pouco mais sobre esse reinar em vida e sermos sacerdotes. Você e eu somos sacerdotes do Deus vivo. Amém? Você e eu somos sacerdotes nessa terra, representantes de Cristo. Amém? E quando você percebe o coração de Deus, o interesse do coração de Deus para você e para mim, as coisas se tornam mais fáceis. Quando você tem revelação, palavra rema, revelação daquilo que Deus tem para você e para mim, as coisas se tornam mais práticas, mais fáceis. Passa a ficar menos complicado, ou seja, descomplicado. Você começa então a andar de uma maneira diferente, a caminhar na sua jornada cristã de uma maneira diferente. Amém? Amém. Aleluia. Eu gostaria então que vocês abrissem lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 4, ao versículo 8, nós vamos ler juntos. Antes de começar a ler, eu queria lembrá-los, aqueles que não conhecem ainda, a nossa visão que nós temos como igreja. Isso é a base que nós temos aqui como igreja para mostrar onde a gente quer chegar. Sabe, o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Você e eu somos vencedores por meio daquele que nos amou. Só que nós não somos só vencedores, não. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Você como igreja, eu como igreja, nós somos mais que vencedores. E é essa edificação que eu e você estamos aqui juntos fazendo. Amém? Não pense que é só o pastor que está aqui à frente que está edificando. Você, meu querido, é um instrumento de Deus. Você é um rei e você é um sacerdote que está edificando a casa de Deus, que é a igreja. Amém? Então, nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote. Não ministro, é um sacerdote, está errado ali. Cada membro é um sacerdote. Você e eu somos sacerdotes. E cada casa uma extensão da igreja. Por que nós temos as células? Você pode chamar de pequeno grupo, pode chamar de grupo familiar, pode chamar de célula, pode chamar de reunião nas casas. O que você quiser chamar. Mas nós reunimos nas casas durante a semana para quê? Não é porque é um grupo que a gente está lá junto para ter apenas a comunhão. Se fosse isso, a gente não precisaria reunir, a gente faria eventos. A gente está lá para compartilhar a vida. Sabe, o Cristo que está dentro de você, Alex, está dentro de mim, ele clama por mim, eu clamo por você. E quando a gente senta junto e compartilha, você recebe vida, eu recebo vida. Amém. Sabe, eu amo visitar os irmãos. Por quê? Porque quando eu chego na casa dos irmãos, eu recebo vida. Lá eu compartilho vida, e eles compartilham vida comigo, e aí a gente vai ficando cheio da palavra, da vida de Deus. Amém? Então, a célula, ela acontece nas casas. E nós temos também o culto de celebração, que é aos domingos. Então nós chamamos que nós somos uma igreja de duas asas. Se uma asa não funciona, o pássaro cai. Não é verdade? Então, nós temos duas asas. Conquistando assim a nossa geração para Cristo. Sabe, eu creio que Deus nos deu essa cidade por herança. Não só essa cidade, essa região também. Nós vamos alcançar essa região, essa cidade por herança. Em nome de Jesus. Amém? Como reis e sacerdotes.
através das células que se multiplicam. Cada vez que uma célula se multiplica, meu irmão, é uma porta de salvação que está chegando naquela região. Sabe, é uma porta de salvação, é uma oportunidade que Deus está dando àquela região de ser salva, através da sua casa que recebe as pessoas, e através das suas vidas, né, da sua vida que participa daquela célula. Amém? Amém? Mas o que eu quero dar ênfase aqui é sobre o sacerdócio. E lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 4 a 8, inicia o seguinte: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz. Irmãos, nos evangelhos, nos livros do Novo Testamento, se eu não me engano, todos eles, ou a maioria deles, iniciam com graça e paz. Fala assim comigo: graça e paz. E eles também terminam falando de graça e paz. Sabe, por que é tão enfatizada essa questão da graça e da paz pelos apóstolos, por aqueles que escreveram os livros? Porque graça é um favor imerecido que está sobre a sua vida. É um presente de Deus que está sobre a sua vida, né? Que você, ao recebê-la, você está desfrutando daquilo que você não pode conquistar jamais por você mesmo. E por isso, a graça de Deus está sobre as nossas vidas. Porque não foi você nem eu que conquistamos nada aqui. Quem conquistou foi o Senhor Jesus. E nós experimentamos daquilo que Ele conquistou. Ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei diante do Senhor. E Ele, sendo santo, cumpriu todos os requisitos. E por causa dessa graça que Ele nos deu, nós andamos agora em vida. Amém? E paz. Irmão, você já imaginou se você vive sem paz? Você não dá conta de dormir. Você não dá conta nem de trabalhar. Você não dá conta de fazer nada. Sem paz, você fica... Ai, e agora? O que vai acontecer? Ai, meu Deus. O que vai acontecer agora? Sabe? A sua vida enche de medo quando você não tem paz. E o medo é terrível. O medo te consome. O medo te dá depressão. Você tem um desafio diante de você, e se você tem medo, aquele desafio você já olha para ele, vai dar errado. Você não tem fé. O medo elimina a sua fé. Sabia disso? Por isso você precisa de paz. Amém. Sabe, a paz promove a fé dentro do seu espírito. E a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo é conosco. Fala assim comigo: a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo é conosco. Sabe, continuando, eu disse que todos os livros do Novo Testamento, ou a maioria deles, iniciam com graça e paz. Mas você sabe qual foi a última palavra escrita na antiga aliança? Fala assim comigo: maldição. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, o livro de Malaquias encerra com a palavra maldição. Mas no Novo Testamento, as cartas escritas, os evangelhos escritos, na sua grande maioria, se iniciam com graça e paz. Uau, que mudança, né? Que transformação. Nós não somos aqueles que andam na velha aliança, amém? Nós andamos na nova aliança. Nós andamos em graça e paz. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. A vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Fala assim comigo: daquele que é, que era e que há de vir. Sabe, aqui o livro de Apocalipse começa a apresentar a primeira pessoa da Trindade. Se você pegar essas palavras no hebraico, ela vai formar o nome Yahvé. E quem é aquele que era, que é e que há de vir? Deus Pai. Acredito que vocês saibam que nosso Deus é um Deus triuno. É o Pai, o Filho e o Espírito. Então, no livro de Apocalipse aqui, agora está sendo selado com a apresentação do Pai, daquele que é, que era e que há de vir. O Yahvé. A vós outros, daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Os 7 Espíritos aqui é o mesmo que está em Isaías, no capítulo 11. São manifestações do Espírito Santo de Deus.
algumas manifestações dele. O espírito de sabedoria é uma. O espírito de entendimento é outro. O espírito de conselho, de poder. O espírito de conhecimento, de temor e de santidade. Essas são as manifestações, são 7 do Espírito Santo. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Fica ligado aqui comigo, senão vocês vão perder. Então, o Espírito Santo, ele se manifesta dessas 7 maneiras. E mais uma pessoa aqui da Trindade está sendo manifestada. O Espírito Santo de Deus. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Quando você lê isso aqui, e até a semana passada, quando eu li isso aqui, eu pensava que os reis da terra eram os reis que reinaram de fato, os governantes que reinaram de fato. Mas Deus me deu uma revelação. E isso aqui está escrito para os reis que estão aqui na terra. Isso aqui está escrito para você e para mim, que somos reis. Porque as coisas de Deus são espirituais, e essa palavra ela é espiritual. Você e eu fomos constituídos uma nação de reis e sacerdotes. E olha só, Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Sabe, no culto passado eu falei que essa palavra rei, ela no grego significa basileu. E basileu é o mesmo que basílica. Não tem as basílicas, né, espalhadas na Europa? As basílicas eram locais onde os governantes reuniam para tomar decisões. E quando o Senhor fala que nós somos uma nação de reis, uma nação de reis que tomam decisões com base na palavra de Deus. E essas decisões que nós tomamos e concordamos como igreja, elas afetam as comunidades que estão aqui, elas afetam a cidade que nós moramos, elas afetam o país que nós moramos, elas afetam toda a classe social. Você sabia disso? Que você tem autoridade da parte de Deus para comandar, para decidir, com base na palavra, diante de todas as situações que estão diante de você? E você não faz isso, nem eu muitas vezes. Sabia disso? Quando você vê qualquer coisa lá fora que constrange o seu espírito, ou que te impressiona, você pode comandar, você pode dar uma palavra de autoridade, porque você é rei. Não porque você se constituiu rei, mas o Senhor te constituiu rei nessa nação, nesse país, nesses dias. Ah, irmãos, isso depende da sua fé. Se você não crê, não tem como você experimentar disso. Sabe, eu faço um convite a você, crer. Crer. Continuando. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Irmãos, aquele que nos ama. Ah, você não pode dar um glória a Deus aí? Sabe essa música que a gente estava ministrando aqui há pouco? Tem uma parte que fala que o Pai o abandonou. Irmãos, até aquele dia em que Jesus foi crucificado, pela eternidade, ele nunca ficou ausente da presença do Pai. Nunca. Mas ele se fez pecado em um determinado momento ali na cruz. E Deus Pai, sendo santo, não poderia estar unido a Cristo naquele momento. Naquele momento, o Pai se separou do Filho. E ele se fez pecado. Assumindo o seu pecado e o meu pecado, na forma de homem. Naquele momento, eu acredito, eu fico meditando nisso. Sabe? Jesus, o que foi mais dolorido para ele? Muitas vezes eu fico meditando aqui. Será que foi deixar o trono de glória? Porque ele, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Mas antes ele se humilhou e desceu. E se tornou a imagem de servo. Eu te pergunto, você é um rei hoje. Mas imagina comigo que você é o rei da Inglaterra. E aí, um determinado momento, para você salvar o seu país, você deixaria o seu trono e desceria e se tornaria um servo para salvar o seu país? Isso não seria dolorido? Não seria difícil demais? Não seria constrangedor demais? Você começar a relacionar lá com
os plebeus, que você ainda não tinha relacionamento? Entender o que os plebeus vivem? Entender os sofrimentos dos plebeus? Entender o sofrimento daquele povo que estava ali, que você governava? Seria difícil demais. E Jesus toma a forma de servo, então, ele nasce através de Maria, uma criança indefesa, o Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo, o grande e onipotente está lá como uma criança indefesa. É baixar toda a guarda, é abrir mão da sua proteção, é abrir mão da sua glória, do seu poder, da sua majestade e do seu domínio, e se fazer um bebê. Uau! Isso foi dolorido, irmãos? Muitas vezes a gente pensa que foi só a cruz, né? A gente só olha para a cruz e vê as marcas. Mas ele deixou a sua glória. Continuando. Ele sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Ele nasceu então como uma criança indefesa e foi cuidado por um casal humilde, que o ensinou. Imagina o espírito de conhecimento e sabedoria, o espírito de revelação, sendo ensinado por um casal. Sabe, aquele que tem toda a sabedoria, todo o conhecimento sendo ensinado por um casal, sendo educado por um casal, que provavelmente não teve uma faculdade na época para ensinar nada, que provavelmente não tinha um grande estudo. Esse casal que educou, que cuidou de Jesus. E aí, ele começa então o seu ministério com 30 anos. E, de repente, ele está caminhando e vem lá João Batista e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual eu não sou digno nem de desamarrar os sapatos, nem de amarrar os sapatos, nem de desamarrar. Não sou digno, nem de tocar nele, em outras palavras. E aí Jesus fala: para que se cumpre toda a lei, você precisa me batizar. E ele vai lá e é batizado. Se humilha diante do ministério de João Batista, que na verdade recebeu o ministério dele, do Deus vivo e verdadeiro. Ele se humilha. E aí Jesus então começa a caminhar nessa terra, começando o seu ministério aos 30 anos. E ele via as pessoas e se compadecia delas. E a Bíblia fala que ele era um homem de dores, que sabe o que é padecer, ou seja, sabe como é entrar na morte, sabe como é morrer. E ele via um enfermo e curava o enfermo que chegava até ele. As crianças vinham até ele. Naquela época as crianças eram a escória para o judeu. Tinha que ficar no canto deles. As crianças vinham até ele e ele falava: deixai os pequeninos vir a mim. O Rei do universo. Está vendo a realeza aqui, irmãos? Nós estamos falando da realeza de Cristo aqui agora. Olha as atitudes que ele está tendo. Sabe, ele não vestiu roupa de um rei. Ele não vestiu uma roupa de uma majestade. Mas as suas ações demonstravam que ele era um rei. Sabe, muitas vezes no mundo, as pessoas ao querer se promover, elas colocam boas roupas para mostrar que ela é alguma coisa. Mas no mundo espiritual é completamente diferente. Sabe, o mundo espiritual ele olha para duas coisas. Fala comigo, duas coisas: caráter e espiritualidade. Sabe, se você é espiritual, você pertence ao mundo espiritual. Mas ele ora caráter também, e fala da sua moral. E Jesus, em todo o tempo, ele demonstrou qual era a sua moral, qual era o seu caráter, santo, bendito. Continuando, se a gente for analisar bem a palavra de Deus, nenhuma das pessoas que se achegaram até Jesus, que tiveram alguma enfermidade, ficaram sem receber cura. Nenhuma praticamente. Todos que tiveram alguma enfermidade, ou estavam assoladas por algum espírito imundo, estava endemoniada, ou precisando de um milagre, todas receberam virtudes. Porque a palavra de Deus diz que dele saía virtudes. O Deus Todo-Poderoso, irmãos, que se fez
servo, caminhou entre nós em carne e sangue, deixou a sua glória bendita e resolveu entrar nesse processo para salvar a minha vida e a sua vida. E aqui a gente está lendo em Apocalipse, volta lá. Aquele que nos ama. Uau! E aqui ainda não chegamos no amor completo expressado aqui. A Bíblia fala então que Deus agrega a ele alguns discípulos. E chegou um momento no ministério dele que estava bombando. Que o negócio estava crescente. Ele tinha até 70 discípulos que ele mandou às cidades para eles ministrarem. Mas chegou um determinado momento no ministério dele que esses discípulos viram nele um tropeço. Porque ele falou, olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E esses discípulos falaram, pesada demais essa palavra que ele está falando. É difícil demais de ouvir isso que ele está dizendo. Agora nós vamos ter que comer do corpo dele e tomar do sangue dele para ser discípulo dele? E aí a Bíblia fala que eles o abandonaram e ficaram ali os 12. Irmãos, ele foi rejeitado. Não só no dia da cruz. Ele foi rejeitado pelos fariseus. Ele foi rejeitado pelos saduceus. Ele foi rejeitado pela nação de Israel. E na rejeição de Israel por ele, abriu portas para que eu e você hoje pudéssemos conhecê-lo. Bendito seja o Senhor. Amém? E a Bíblia fala então que nesse processo de amor que ele expressou por mim e por você, descendo da sua glória, tomando essa forma de homem, vivendo entre nós, expressando o seu sacerdócio e a sua realeza, chegou o momento dele ser morto, dele ser entregue na mão dos judeus, ser entregue como sacrifício. E naquele momento, irmãos, de grande dor, ele poderia muito bem falar, olha, chega, basta, não quero mexer com isso aqui mais não. Quantas vezes eu e você já chutamos o balde? Chutando o balde é uma expressão, posso falar que é goiana? Brasileira. Sabe, quantas vezes eu e você não falamos, basta, não quero mexer com isso mais não, está difícil demais, está pesado demais. Não, esse negócio de acordar cedo para ir para o culto, esse negócio de ir para a célula, esse negócio de orar. Não. Irmãos, eu lembro uma vez, eu costumo dizer que eu fiquei desviado 24 horas. Eu tinha 8 meses de conversão, eu vim de um relacionamento de 3 anos, e eu encerrei esse relacionamento no dia que eu fui para o Impacto. E depois nunca mais voltei. E estava difícil demais, jovem, né, cheio de acusação, e não estava dando conta de viver a vida que eu percebi que Deus tinha para mim, sabe, atribulado. Os meus amigos, era final de ano, eles tinham viajado tudo para a casa dos pais, que era quem me dava o suporte, muitas vezes quando eu estava mal. O pessoal da célula também tinha viajado, e eu fui sincero com Deus. Eu lembro até hoje, era um domingo à noite, tinha acabado de chegar do culto. Olhei assim para fora na janela, estava chovendo, falei, Senhor, a partir de hoje eu não aguento mais, eu vou desviar. Sério, irmãos? Sério, fiz isso. Sincero. Sincero com Deus. Como se isso tivesse um valor, né? Falei, Deus, a partir de hoje eu vou desviar. Acho que o Senhor olhou para mim e falou, esse menino não sabe o que está falando. Com 21, 22 anos. E aí o que aconteceu? Na segunda-feira, voltando para a realidade, fui trabalhar. Qual que é a primeira coisa que eu fiz? Liguei para a ex-namorada. Vamos sair, vamos fazer alguma coisa, não sei o quê. E quando eu liguei para ela, ela falou, não posso falar agora não, me liga depois. Falei, nunca vi ela fazendo isso, o que está acontecendo, será? Eu falei, não, vou ligar de novo. Liguei de novo, irmãos. Ela não atendeu, deu end. Liguei mais uma vez. Aí ela atendeu e falou, olha, me liga daqui 1 hora, que eu estou ocupado agora. E 8 meses sem falar. E aí, quando foi mais tarde, eu liguei novamente, um homem atendeu. Falei, eu quero falar com a fulana. Aí ele,
passou o telefone para ela. Quem que é esse cara? Eu ouvi ele dizendo. Aí ela, olha, não tem como eu falar agora. Eu falei, é seu namorado? Ele falou, é. Por que eu estou voltando nesse negócio aqui? Para que eu estou agindo, voltando nesse negócio aqui de novo? Naquele momento, irmãos, quando aconteceu isso, o que eu pensei? Falei, se ela faz isso com ele, ela também faz isso comigo. Por que eu estou voltando nesse negócio aqui de novo? Para que eu estou querendo voltar para o meu passado, que já morreu? Naquele momento eu comecei a chorar lá no trabalho, irmãos, na mesa. Sentado na mesa do escritório, comecei a chorar. Depois eu fui para o banheiro, ajoelhei no vaso. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim, muda a minha vida. Eu quero o Senhor, não quero desviado, não. E aí eu não fiquei desviado mais, glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando aqui de como Ele nos ama. E olha só esse processo. Nós estamos chegando aqui até perto do dia de ser entregue na cruz do Calvário. E aqui Ele já deixou tanta coisa, irmãos, que Ele não precisava passar. E no dia da cruz, a Bíblia diz o seguinte, que, aliás, um pouco antes disso, os judeus mandam os guardas para prender Jesus, poucos dias antes. E aí os guardas vão prender Jesus e voltam de mãos vazias. E o sacerdote lá pergunta para os guardas, por que você não trouxe ele? Os guardas viram para ele e falam, nós nunca ouvimos alguém falar daquela maneira. Irmãos, nós nunca ouvimos alguém falar daquela maneira. Os guardas não o prenderam, porque eles nunca ouviram alguém falar daquela maneira. Isso fala de realeza. Isso fala de alguém que é real, alguém que é rei, alguém que sabe se comportar, alguém que sabe falar, alguém que tem vida, alguém que tem graça, alguém que sabe com honra falar as coisas. E ele fala que eles nunca ouviram alguém dizer daquela maneira o que eles ouviram. Eu queria saber o que eles ouviram. A Bíblia não relata. Só relata a situação. Eu nunca ouvi alguém falar daquela maneira. Homem nenhum falou daquela maneira conosco. Uau! Pouco tempo depois, Jesus então está no Getsemane. E aí no Getsemane ele começa a orar e convida os discípulos a orar com ele. Só que os discípulos vão dormir. Vai lá e insiste com eles de novo. Passa um pouquinho de tempo, eles dormem de novo. E aí Jesus fala para ele, olha, nem uma hora vocês puderam orar comigo. Irmãos, nesse momento, pensa comigo, Jesus ele andou e caminhou com os discípulos durante 3 anos e meio, se eu não me engano. 3 anos a 3 anos e meio. E a palavra de Deus diz que o profeta não tem honra na sua casa. Alguém lembra dessa passagem? O profeta não tem honra na sua casa. Você sabe por que o profeta não tem honra na sua casa? Porque na sua casa, os da sua casa conhecem quem é o profeta. E o profeta tem falhas. É ou não é? O profeta tem momentos de ira. O profeta tem momentos de raiva. O profeta tem momentos de falar mais firme, mais duro. Então o profeta não tem honra na sua casa, porque de fato os da sua casa o conhecem. Os de fora não o conhecem e dão honra a ele. E o que acontece? Os da sua casa, os da casa de Jesus, esses discípulos que caminharam com ele, se você for ver no final dos evangelhos, antes dele ser levado à crucificação, ninguém tinha a ousadia de perguntar algo diretamente para ele. Depois de 3 anos, ninguém falava, Senhor, por que assim? Ninguém questionava Jesus naquele momento, porque os tratava com honra, com dignidade, com realeza, porque sabia quem ele era. Irmãos, durante 3 anos, se você viver comigo diariamente, o seu amor vai aumentar por mim. Amém? Porque quanto mais você conhece, mais você vai ter que me amar para continuar me aceitando. Amém? Então, o que acontece? Eu costumo dizer que você tem a oportunidade de decepcionar comigo rápido. Porque aí você tem a oportunidade de começar a me amar mais rápido ainda. Então, decepciona comigo rápido. Amém? O que acontece, irmãos? Nesse momento, então, Jesus está no Getsemane. E ele está expressando isso tudo que eu estou falando aqui. A forma que ele te amou e me amou. E nós estamos só nesse versículo ainda. Que ele nos ama. Aquele que nos ama.
E aí ele começa então a suar sangue. É aquele que nos ama e pelo seu sangue. Então ele começa a suar sangue. De tanta pressão ali naquele momento. De tanta pressão, ele soa sangue. E de repente ele é levado pelos guardas. E a Bíblia diz que se ele quisesse, ele pediria ao Pai que enviasse uma milícia de anjos naquele momento e o livraria. E ele falou também que ele deu a sua vida. Ele perguntou para os guardas: a quem que vocês estão procurando? A Jesus. E ele respondeu: eu sou. Quando ele falou eu sou, as cadeiras caíram para trás aqui, ó. Todo mundo caiu para trás. Os guardas todos caíram para trás. Está escrito isso na palavra de Deus, irmãos. Quando ele falou eu sou, os guardas caíram para trás. Será que, eu fico pensando, irmãos, como que esses guardas ainda tiveram a coragem de prender Jesus, né? Como que eles fizeram isso ainda? E continuando, perguntaram novamente. Jesus perguntou para eles: a quem buscais? Eles falaram a Jesus. Eis-me aqui, ou seja, leva a minha vida aqui, eu entrego a minha vida para você. Porque se ele não a entregasse, eles não iriam levar, irmãos. Porque ele, ainda apesar de ser homem, ele é o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia então fala que ele foi levado para o Sinédrio. E ali esbufetearam ele, cuspiram nele, naquele momento. Depois, os seus discípulos o negaram. E olha só, irmão, você acha que Deus precisava passar por uma coisa dessa? Sair da sua glória, e nós estamos chegando no final. Depois disso, a Bíblia fala também que ele foi apresentado a um rei e a um governante ali. E ficou aquela coisa: não, quem tem que decidir é o rei tal. Não, quem tem que decidir é o governador tal. E ficou aquela coisa de lá para cá. Ninguém queria decidir nada. Porque sabiam da realeza e da nobreza dele. Quando trouxeram Jesus para ser apresentado a Pilatos, Pilatos pensava que apenas com os ferimentos nas costas que Jesus estava, aparecendo já os ossos, pelo tanto que ele foi ferido, os judeus já iriam aceitar e não precisaria crucificá-lo, não precisaria matá-lo. E quando Jesus se apresenta a ele, ele pega e fala: eis aí o homem, ou seja, olha aí um homem santo, um rei que está perante mim. Mas mesmo assim os judeus determinam que ele seja crucificado, e ele foi crucificado. E eu fico pensando, ele precisava carregar aquela cruz depois de ter apanhado tanto, depois de ter colocado coroa de espinhos na cabeça dele, batido na cabeça dele com um cajado? Ele precisava carregar aquela cruz depois que colocou uma capa escarlate nele, que com certeza grudou naqueles ferimentos, e num determinado momento eles puxaram a capa. Imagina, irmãos, tem uma coisa que eu detesto, é ter um machucado e aquele band-aid grudar aqui. Quando você vai arrancar o band-aid, aqui dói demais, irmãos. Detesto isso. Agora você imagina as costas do Senhor Jesus, toda ferida de sangue, e essa capa lá. E eles puxaram a capa e deram a cruz para ele carregar. A Bíblia diz que ele conseguiu carregar por um tempo, depois ele caiu, não conseguiu mais. Mas mesmo assim ele teve força para carregar. Ah, irmãos, esse amor está sendo expressado. Nos amou pelo seu sangue. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Sabe? E nos constituiu. E aqui que eu vou começar a pregar, amém? Quantas horas, irmãos? Quantas horas aí? 12 já? Uau! E nos constituiu reis e sacerdotes para o Deus Pai, e a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe? Aqui em Apocalipse, referendado pelas 3 pessoas da Trindade. As 3 pessoas da Trindade. Está falando que Ele nos constituiu reis. Reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Mas você tem que começar a pensar, o que um rei faz e o que um sacerdote faz. E você tem que olhar para Cristo, porque Ele é o nosso referencial.
Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ele é o rei dos reis, o rei dos soberanos da terra. Sabe? E quando ele decide algo, isso vai acontecer. Quando ele determina algo, isso vai acontecer. Isso fala da autoridade que ele tem como rei. E que ele deu a nós. Irmãos, muitas vezes você pode pensar, porque a Bíblia diz que nós nos tornamos semelhante a ele. Mas existe uma diferença, porque Jesus ele é o filho primogênito. Ele antes era o unigênito, mas agora ele é o primogênito. E a Bíblia explica a Bíblia. O primogênito no Antigo Testamento, a Bíblia diz o seguinte, que ele recebia porção dobrada. E eu te pergunto, se você nasce lá na Inglaterra e é irmão do rei tal, o que você é? Príncipe. Príncipe. Você tem realeza. Você é irmão de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, porque ele é o primogênito, e nós somos então os irmãos dele. Amém? Mas nós também temos como Senhor. Amém? Porque ele tem porção dobrada. Ele é bendito e santo para sempre. E ele nos deu o seu caráter de realeza. E quando ele nos constitui então sacerdotes, lá em Êxodo, no capítulo 19, no versículo 3, nós começamos então a saber qual é o coração de Deus. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios? Como os levei sobre as asas de águia, e as cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. O Senhor está aqui falando isso para quem? Para a nação de Israel. Eles foram designados para ser nação santa, um povo peculiar. Sabe o que é peculiar? Para você entender melhor. Se você tem cofre em casa, você guarda as suas peculiaridades lá dentro do seu cofre. Você santifica aquelas coisas do uso comum. Você santifica aquelas coisas do uso diário. E põe no cofre. Você é a nação santa. Você está então santificado para sair desse uso comum e ser usado por Deus como rei e sacerdote. Então essa era a intenção do Senhor, de tornar a nação de Israel reis e sacerdotes. Mas sabe o que aconteceu? Depois desse episódio aqui, Moisés desce do monte, ainda não estava com as tábuas da lei, e ele chega lá, tem um bezerro de ouro. O povo está sacrificando para outro Deus. E aí ele resolve esse problema e fala, olha, o Senhor disse para a gente atender a essa aliança que foi feita em Abraão conosco. E eles falaram para Deus o seguinte, para Moisés, tudo o que o Senhor mandar, nós o faremos. Ou seja, eu sou o cara, pode falar que eu vou fazer. E a partir desse momento Deus dá a lei. E uma nova aliança é feita com eles, através da lei. Eles saem então da graça. Lembra que eu falei no início? Graça e paz. Agora Deus lida com eles com base na lei. E nesse momento então, a nação de Israel não consegue cumprir a lei. E não consegue então ser estabelecido um rei e um sacerdote. Alguns daqueles não quiseram ser essa nação santa. E Deus escolhe então uma parte do povo, os levitas. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Eu estou encerrando. Não vou concluir a palavra hoje. Fica aqui comigo. Ele então separa para si, dentro de Israel, os levitas. E esses levitas são os representantes do povo diante de Deus. O sacerdote representa o povo para Deus. Fala comigo. Sacerdote representa o povo para com Deus. O profeta representa Deus para o povo. Então, da onde que vinha a palavra para destruição, vamos dizer assim? A palavra de exortação vinha do profeta. Por outro lado, o sacerdote sacrificava, e esses sacrifícios subiam a Deus para tirar a culpa do povo. O sacerdote levava os problemas do povo para Deus, para eles abençoar o povo.
Então, essa nação, dentro dessa nação, foi constituído quem? Como sacerdote? Os levitas. Mas eles também não cumpriram o desejo de Deus. E aí vem o Senhor, então. O Senhor Jesus Cristo. E a gente lê lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita. Designado, então, o quê? Por Deus para o mais alto ofício. Se você for ver a tradução, é isso, do grego. Você e eu fomos designados por Deus para o mais alto ofício. Vós sois raça eleita. Sacerdócio real. Sacerdócio real fala de quê? De moral e espiritual. Não é um sacerdócio natural. Você não é um rei natural. Mas a sua moral representa o caráter de Cristo. E a sua espiritualidade representa tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por você e por mim. Sabe? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa. A fim de... Aqui que entra o final da minha palavra. Por que você é isso tudo? Por que você é rei hoje? Por que você é sacerdote da parte de Deus hoje? A fim de quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Sabe, é por isso, é para isso que Deus te constituiu. Amém. E se você não tem exercido o seu sacerdócio, deixa eu te contar o que acontece. Crise financeira, problemas de saúde, todos aqueles problemas que você diariamente depara com eles. Quando o sacerdote na nação de Israel, ele não era um bom sacerdote, sabe o que acontecia? O povo se desviava, a nação era vencida pelos inimigos, o povo tinha enfermidades, passava fome e necessidades. Quando eu e você não estamos exercendo o nosso sacerdócio, e eu não quero colocar a culpa sobre você, estou querendo te mostrar algo, da qual o Senhor te designou. Sabe o que acontece? As nossas famílias, talvez, muitas vezes, elas saem daquela provisão da qual Deus já nos deu. Nós passamos a enfrentar questões que não eram para a gente enfrentar. Mas eu te convido nessa manhã, em o nome de Jesus, toma o reino e toma o sacerdócio. Amém. Toma o reino e toma o sacerdócio. O que faz com que você não se posicione é a passividade. Não seja passivo diante das situações. Amém? Diante das situações que aparecem na sua vida, diante dos problemas que aparecem na sua vida, se posicione como rei e como sacerdote, como um príncipe de Deus. Amém? Vós sim, que antes não eram povo, mas agora são povo, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Eu não sei se você escreveu aí os seus alvos para 2018. Você pode escrever como alguém sem essa visão de rei e sacerdote. Ou você pode escrever com essa visão de realeza, de querer coisas grandes no Senhor. Sabe, de querer experimentar de coisas grandes no Senhor. Quando você se posiciona com os seus alvos para 2018, com alvos que honrem a Deus, irmãos, algo vai acontecer. Sabe, eu não sei quais são os seus sonhos, mas que eles sejam do tamanho de Deus. Eu não sei quais são os seus alvos, mas que eles sejam do tamanho de Deus, porque isso honra a Deus, glorifica a Deus. Sabe por que eu estou aqui em cima hoje? É só para ficar melhor para vocês me verem. Eu sou um sacerdote, mas isso não quer dizer que você não tenha talvez mais unção do que eu e realidade para poder falar com o Pai. Sabe, você sabia que você não precisa que ninguém ore por você? No sentido de, você precisa de um sacerdote, de um pastor para orar por você? Porque hoje Deus está tão próximo de você que Ele está dentro de você e Ele pode te ouvir. Sabe, muitas vezes nas religiões tem um sacerdote que é o cara que é santo. Mas Deus constituiu para si reino e sacerdócio. Você hoje... Ah, Paulo, mas eu não li a Bíblia toda ainda. A Bíblia não está falando isso. Ah, Paulo, mas eu oro tão pouco. A Bíblia também não está falando isso.
Ela não está colocando condições para você ser um sacerdote. Ela só está falando que Ele te constituiu. Ponto. Deus te constituiu. Ponto. Ele te constituiu rei e sacerdote. Qual que é a condição? Nenhuma. Ele te constituiu. Não tem mérito nenhum em você e nem em mim. Ele nos constituiu rei e sacerdote. Então, como rei, você pode determinar, declarar em o nome de Jesus. Como sacerdote, você pode orar para uma pessoa lá fora e anunciar as maravilhas de Cristo na vida dela. Você pode orar por um enfermo e ele ser curado. Você pode orar para uma pessoa que está quebrada, moída, despedaçada, e ela ser levantada de volta e ser apresentada a ela Cristo. Pode voltar a dignidade dessa pessoa, porque você é sacerdote. Você expressa a dignidade de Cristo. Irmãos, quando você tem revelação disso, as coisas mudam. A sua forma de caminhar muda, porque você é rei. Você não vai andar de qualquer maneira. Você está expressando Cristo. Sabe, você vai se posicionar diante das situações, porque você é um sacerdote. Quem é sacerdote, sabe o papel do sacerdote no Antigo Testamento? Ele tinha um papel de ser conselheiro, o papel de buscar conhecimento, o papel de poder gerar provisão para aquelas pessoas por causa dos pecados dela, o papel de orar para que Deus curasse as pessoas. Da mesma maneira, você e eu hoje podemos fazer igual, só que com um detalhe: com Cristo vivo nos abençoando para fazer isso e nos constituindo para fazer isso. Amém? Você pode orar então para o seu casamento e ele vai ser restaurado completamente. Sabe, você pode orar para o seu filho que talvez está perdido, e você, com a autoridade de Cristo, de um rei, e com a autoridade de um sacerdote, e a vida dele ser mudada. Sabe, a palavra de Deus diz que a Cristo foi dado todo o poder nos céus e na terra. E esse poder Ele deu ao seu corpo. Hoje é dia da gente usar desse poder para benefício do reino e para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos então. Eu queria que nesse momento você começasse a usar então desse sacerdócio real. Começasse a orar pela sua vida, orar pelos seus alvos, orar pela sua família, orar por aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Talvez você tenha chegado aqui apático, sem expressão, sem vida. Ore para que o Senhor transforme essas coisas. Sabe, eu não sei os seus sonhos, ore por eles, e eles vão ser realizados no Senhor. Sabe, o Senhor está aqui para nos abençoar, nos guardar, para nos levar a lugares altos, que em 2018 o Senhor nos leve a lugares altos, dos quais não são méritos nossos, mas por causa da bênção dele sobre as nossas vidas. Oh Espírito Santo de Deus, eu oro por cada alvo de 2018 agora. Nós como igreja declaramos que serão bem-sucedidos. Os meus irmãos vão experimentar do melhor dessa terra, porque foi para isso que o Senhor nos constituiu, para experimentar do melhor dessa terra. Como reis, vamos governar no mundo espiritual. Como sacerdotes, nós vamos levar as pessoas a Cristo. Nós declaramos hoje que nós somos constituídos reis e sacerdotes nessa nação, nesse país, nessa terra, em um nome de Jesus Cristo. E eu declaro que cada um dos meus irmãos vão experimentar do melhor dessa terra, vão experimentar dos melhores dias, da sua história até agora. Em o nome de Jesus Cristo, eu declaro que eles são benditos e abençoados, prósperos no Senhor, que andam em abundância de vida, que experimentam dos milagres do Senhor, dos milagres de Cristo, que são canais do Senhor para as pessoas lá fora, são canais do Senhor para anunciar o Evangelho de Cristo, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Jesus.